Então, bom dia a todos. Hoje a ideia é apresentar o cálculo do momento de inércia de seções compostas, sem entrar em grandes teorias, com o intuito de apresentar os principais aspectos práticos, até para ficar como base para a disciplina de concreto protendido, pontes, concreto armado, etc. Então, a ideia vai ser calcular o momento de inércia para essa seção, uma seção T invertido com 12 centímetros de base, mesa de 4 centímetros ali de altura, uma nervura de 5 por 8. E, muito importante colocar que o momento de inércia que nós vamos calcular hoje é aquele com relação ao eixo que passa sobre o centroide, os eixos centroidais. Então, antes de qualquer coisa, vai ser necessário a gente calcular o centro geométrico dessa seção. Esse material a gente já colocou, tá no link disponível na descrição aí do vídeo. O intuito de se calcular o momento de inércia sobre o centro geométrico é que, numa situação de flexão, onde a gente utilizaria uma viga, por exemplo, com seção T invertido, submetida a uma carga, por exemplo, a flexão ela vai acontecer em torno desse eixo que passa sobre o centroide. Certo? Então, a linha neutra ela vai ficar sobre o eixo que passa sobre o centroide. Claro, numa situação de homogeneidade do material. Certo? Então, até para quem vai calcular as tensões na flexão, a gente acaba ficando com um y da linha neutra do centro geométrico até o topo, diferente do y até a base. Okay? Isso porque o centroide está ligeiramente deslocado em relação ao centro da seção, que estaria mais ou menos aqui no meio, ele está um pouquinho para baixo, exatamente porque eu tenho mais área, eu tenho mais massa na região inferior dessa viga. Então, o momento de inércia vai ser calculado com relação a esse eixo. Bom, então, conforme já foi apresentado, para essa seção transversal, o centroide, o centro geométrico, ele está localizado nessas coordenadas. 6 centímetros em x, a coordenada x aqui está com 6 centímetros, e 4,73 centímetros na coordenada y. Então, é uma seção com 12 centímetros no total de altura, 6 centímetros seria a metade, então a coordenada y está ligeiramente deslocada para baixo, como não poderia deixar de ser. Já em relação à coordenada x, está bem na metade, essa seção tem 12 centímetros, deu exatamente no 6, até porque a gente tem um eixo de simetria passando bem na metade, um eixo de simetria vertical passando na metade da peça. Então, é com relação a esse ponto que vai ser calculado o momento de inércia. Okay? Esse ponto, então, está localizado a 4,73 centímetros em relação à base. Ok, se a gente quisesse calcular o momento de inércia só da nervura, só esse pedacinho da nervura, que tem então 5 por 8 centímetros, com relação ao centro geométrico da nervura, que está bem no meio desses 8 aqui, seria bastante simples, a gente lançaria a mão daquela equação, base vezes altura ao cubo, dividido por 12, e a gente estaria resolvido, o momento de inércia calculado. Mas, na verdade, a gente tem que tomar cuidado que a gente não quer somente esse momento de inércia. A gente quer um momento de inércia com relação a esse eixo que passa sobre o centro geométrico da figura como um todo, certo? O eixo XCG. Então, a gente, além do BH ao cubo sobre 12, que seria 5 vezes 8 ao cubo dividido por 12, a gente vai ter que acrescentar uma parcela adicional. Exatamente por causa desse distanciamento aqui que a gente tem do eixo do centroide, por exemplo, da nervura, com relação ao centroide da peça como um todo, certo? Então, tem uma parcela adicional que tem que ser somada. Okay? Então, aqui apenas mostrando essas equações, quando queremos calcular o momento de inércia com relação ao centroide da própria peça, para uma seção retangular, calculamos aqui com base vezes altura ao cubo dividido por 12. E quando queremos calcular com relação a um outro eixo, aí se aplica aquele chamado teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner. Se quiséssemos então calcular o IX, o momento de inércia com relação a esse x', com esse novo eixo, a gente vai somar ao I0, ao base altura ao cubo dividido por 12, a gente vai somar esse termo adicional aqui, área vezes distância ao quadrado. Okay? Então, I0, base altura ao cubo dividido por 12, e eu vou somar área vezes distância ao quadrado.
área é a área da seção transversal, e D, né, essa distância que eu vou colocar ao quadrado é exatamente a distância do eixo que passa sobre o centroide da peça, do elemento, pode ser daquela nervura, pode ser da mesa, como a gente já vai ver, até o novo eixo que eu quero calcular, certo? E esse D ele vai ficar ao quadrado, até para a gente ter, né, as unidades se ajustando. Área, né? Temos unidades, por exemplo, de metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, e a distância ao quadrado, multiplicando, eu vou ficar com uma unidade de centímetros na quarta, okay? Que é exatamente o que a gente conhece, né, como momento de inércia de área. Muito bem, então no nosso exemplo, né, nós vamos ter dois momentos de inércia distintos, o momento de inércia I1 para a figura 1 e o momento de inércia I2 para a figura 2. Né? O I1 vai ser então esse I1 barra, né, que é aquele nosso I0 ali que a gente estava vendo, mais área 1, a área da figura 1, vezes a distância 1 ao quadrado, já vamos ver que distância 1 é essa, e exatamente a mesma coisa para o I2. E o momento de inércia total da figura, né, ele vai ser calculado então, o I, né, com relação ao XCG, né, ao centro geométrico da seção T como um todo, vai ser a soma desse I1 com o I2. Bem simples, tá? Só tem que organizar os cálculos. Muito bem, então aqui fazendo, né, para a gente calcular o I1, né, o momento de inércia só da nervura, da parte de cima aqui. Como é que a gente vai fazer? Então, primeiro temos que calcular, né, o momento de inércia com relação ao eixo que passa sobre o centroide da figura 1, que é aquele I0. Então, calculamos com 5, a base da nervura, vezes a altura da nervura, que é 8, ao cubo dividido por 12. Moleza. Isso vai dar 213,3 centímetros na quarta. E eu tenho que somar aquele termo, o AD ao quadrado, né? Então, o A vai ser o A, a área da figura 1, que é 5 vezes 8, 40 centímetros quadrados. E a distância, né? Então, é a distância, né, entre eixos paralelos, né, questão do teorema de Steiner, é a distância do eixo que passa sobre o centroide da figura 1 até o eixo da figura como um todo. Isso aqui é o que a gente chama de D1. Então, a coordenada, né, do centro geométrico da figura 1 lá em cima é 8 centímetros. Né? Tenho 4 da base, mais a metade desse 8, né? Vai dar 8 centímetros exatamente, menos, né, a coordenada aqui do centroide da seção, que era 4,73. Então, o D1 vai ser 8 centímetros, essa altura toda, essa distância toda, menos 4,73, que dá 3,27. E aí, para a gente calcular o momento de inércia da figura 1, é só somar tudo isso, né? Fazer a operação. 213,3 mais 40 vezes 3,27 ao quadrado, que resulta 641,01 centímetros na quarta. Agora, a gente repete o procedimento para a seção 2, né? Para a mesa, para a parte de baixo dessa seção T. Tudo exatamente a mesma coisa, a gente começa calculando, né, aquele momento de inércia I2 com uma barrinha em cima, né, que está relacionado então ao momento de inércia com relação ao centro geométrico dessa seção, né, 12 vezes 4 ao cubo dividido por 12, que vai dar 64 centímetros na quarta, e vamos somar a área dessa seção, que é 48 centímetros quadrados, a mesa aqui tem 4, a base tem 12, 4 vezes 12 dá 48 centímetros quadrados, multiplicado pelo D2 ao quadrado, né? Onde o D2, então, né, eu vou pegar 4,73 centímetros, que é a coordenada do centro geométrico, e vou diminuir do 2 centímetros, metade da mesa, que é onde está o centro geométrico só da figura 2. Okay? Esse resultado, então, vai dar 2,73 centímetros, e fazendo a operação completa, a gente tem, então, 64 mais 48 vezes 2,73 ao quadrado, que vai resultar 421,73 centímetros na quarta. Certo? Então, esse é o momento de inércia da figura 2 com relação a esse eixo XCG. Para a gente saber o momento de inércia total dessa figura, basta somar os dois valores, né? O I1 mais o I2, então que vai dar ali 641,01 mais 421,73, que resulta 1.062,74 centímetros na quarta. Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida é só chamar.